vamos falar de arte. Arte é uma coisa... Um amigo meu que sempre falava o seguinte: a arte me incomoda. Mas o termo que ele utilizava, incomodar, é algo que mexia com ele. Ele sempre estava metido em alguma coisa de arte. Fosse pintura, fosse música, enfim. E isso fazia com que ele sentisse esse incômodo. Ele sempre tinha que estar fazendo alguma coisa de arte ou buscando arte de alguma forma. A arte incomoda? Lindo, né? Lindo. É uma outra forma de uma frase muito linda que eu gosto muito, que é: a arte satisfaz os perturbados e perturba os satisfeitos, né? Que é esse incômodo que tu traz. A arte, ela nos faz sentir. E normalmente a maneira pela qual a gente percebe aquilo que a gente sente é o desconforto, né? Então, com frequência, a gente vai perceber a arte a partir dos sentimentos que ela nos oferece. A forma de arte mais comum que nós nos sensibilizamos é a música. Então, normalmente, a arte ela sempre vai nos produzir sentimentos, né? O que acontece é que a gente não percebe isso dessa maneira e diz assim: essa música é ruim. Ela está te produzindo um sentimento que tu não gosta, mas ela está te produzindo um sentimento. Toda arte que produz um sentimento, ela está cumprindo seu papel, que é de nos fazer sentir algo, né? Porque se essa arte te incomoda, ela está te fazendo sentir algo. Nem que seja para te mostrar, para reforçar aquilo que tu gosta, né? Em contrapartida, essa arte que não te toca, ela pode ser a música preferida de alguém. Pois é, a arte então ela tem esta finalidade, ou ela sempre tem a mesma finalidade, todo tipo de arte? A arte é sempre igual, assim, nesse sentido ou não? Essa pergunta é a melhor de todas, né? Que normalmente ela envolve aquele problema da arte contemporânea. Que é o pessoal vai lá e olha a instalação do Duchamp, que era um mictório no chão, e o pessoal olha e fica revoltado, assim: nossa, mas isso não é arte e tal. A arte mesmo é aquela escultura de pedra. Então pega lá a picareta e vai, mano. Compra, mas ninguém está te impedindo, tá? Ninguém está te impedindo. Você pega e vai, faça Porque, você a sua porque a questão escultura. entendemos que há questão técnica envolvida quando a gente trata de arte, da história da arte, por exemplo. É claro, e existem muitos tipos de técnica que são uma ferramenta para alcançar aquela mensagem, mas não necessariamente obrigatória. Exatamente. Porque o sentido principal da arte é fazer sentir. E se o artista quer te causar desconforto e ele conseguiu, o objetivo artístico daquela instalação foi cumprido. Ele pode não ter uma técnica sofisticada. E é claro que você consegue avaliar a complexidade técnica de uma obra de arte. Isso é claro, você consegue avaliar isso. Existem graus diferentes de complexidade técnica. Mas a complexidade técnica não é o valor total de uma obra artística. Uma obra artística, ela não depende só da complexidade técnica dela, porque se fosse assim, todo mundo gostaria de death metal, né? Que é muito técnico. Sim, e eles são exímios tocadores de instrumento. Vamos lá, o cara toca uma guitarra muito difícil de fazer, mas não é para todo gosto. Exato. Ponto. Mas se fosse assim, todo mundo gostaria muito de música clássica, né? Porque são exímios artistas ali fazendo as peças. Mas elas não provocam sentido, né? Muitas das nossas músicas preferidas são músicas com 3, 4 acordes, né? Da maioria, quase todas as músicas do Guns N' Roses é 3, 4 notas, assim. E são músicas que nos tocam, ainda que do ponto de vista técnico, quando comparado a essas outras, elas não são difíceis. Não são o auge da complexidade técnica que aquela área permite. Então, quando a gente vê os objetos artísticos, às vezes a gente pensa assim, né? Ah, isso aí qualquer um faz e tal. Primeiro ponto. Então vai lá e faz, ninguém está te impedindo, não é assim. Em segundo lugar, quando essa arte está te provocando todo esse sentimento, saiba que ela cumpriu o seu papel. Porque a arte ela tem a função de fazer sentir. E nós não sentimos só coisas boas. Às vezes a gente só quer sentir coisas boas, mas nós não sentimos só. Então, muitas das vezes, a arte ela tem uma função que vai além da parte estética, além do belo, né? Além de olhar e achar alguma coisa bonita. Ela quer te provocar, achar algo feio, te provocar esse sentimento de estranheza. Tudo isso são sentimentos que nos compõem. Então, às vezes, por não saber lidar com esses sentimentos, é a razão pela qual nós rejeitamos muitas das formas artísticas, né? Justamente
querendo evitar aquele sentimento que ela tá nos O trazendo. asco, por exemplo, de uma coisa assim que parece muito repugnante em relação aos olhos da humanidade como um todo. Isso é importante a gente sentir também, porque faz parte do nosso sentimento também, né? Exato. Então também tem isso. A filosofia e a arte, elas andam muito de mãos dadas, né? Pensando, se a gente pensar naqueles grandes nomes da filosofia e tal, os caras lá da Grécia que faziam milhares de coisas, eles eram matemáticos, filósofos, médicos e artistas muitas vezes também, né? Então tem essa relação íntima da filosofia e a arte. Desses clássicos, o que eu mais gosto é Aristóteles. Ele diz que a arte ela tem uma função mimética, isso é, de cópia. E enquanto Platão achava que isso era ruim, o Aristóteles acha que isso é bom. Porque ele sugere assim, na nossa vida, há uma série de coisas que nós podemos viver. E nós não podemos viver todas as coisas na nossa vida ao mesmo tempo. Então, a melhor maneira que eu tenho de... A mais próxima maneira que eu tenho de experimentar vidas que eu não vivi é por meio da arte. Quando eu vejo uma peça de teatro, um filme, e aquilo me toca porque aquilo é uma vida que eu poderia ter vivido, mas que eu não vivi. Aquilo é talvez uma vida que eu viverei, algo que vai me acontecer. A arte ela é uma forma que nós temos de canalizar o nosso sentimento, de viver vidas que nós não vivemos, de encontrar palavras para as coisas que nós não sabemos dizer. Então, ainda que eu fique ansioso com determinada coisa, eu vejo um filme que conta mais ou menos aquela história, ele me serve um pouco de orientação, ele serve um pouco de caminho para aquilo, né? Não à toa, quando a gente descobre uma música que gosta muito, a gente deixa ela lá no repeat, né? Até gastar aquele sentimento. Mas ela vai ter, olha que função importante que ela tem, né? De nos mostrar coisas que a gente não pensou, o que vai nos causar incômodo, ou de alimentar sonhos que a gente ainda não conquistou. Quem nunca tá indo pro trabalho, tá ouvindo uma música assim no fone de ouvido ou no carro e tá se imaginando num cenário? Quem possibilitou isso foi a arte. A arte, ela tá criando esse caminho dentro da tua cabeça e tu tá vivendo ele só lá, na tua imaginação, né? Normalmente proporcionada por alguma ferramenta artística, a música, um filme, o que quer que seja. Quem nunca ouviu aquela música triste e se imaginou com a cabeça encostada no vidrinho do ônibus e a chuva caindo na... Exatamente. Porque é aquele cenário mesmo da tristeza profunda, né? Mas falando sobre como a arte toca as pessoas, mas somos pessoas diferentes, então a arte, como a gente já concordou então agora há pouco, ela funciona diferente para cada um. Tem muita coisa que é considerada arte muitas vezes, mas que ocupa o papel mais de entretenimento também no nosso dia a dia. Tem diferença disso, o entretenimento da arte, por exemplo? É sempre muito difícil a gente fazer um juízo sobre a arte, né? Como quem diz assim, eu vou classificar então, isso é arte, isso não é arte. Mas as finalidades às quais as produções artísticas se destinam, elas são diferentes. Uma arte feita para entreter, ela vai ter algumas características. Uma arte feita para incomodar, ela vai ter outras. E incomodar, alguém, talvez o ouvinte esteja pensando, mas por que eu vou consumir uma obra artística que vai fazer com que eu me incomode? Incomodar é uma outra palavra para pensar. E é interessante a gente pensar sobre as nossas atitudes. Sobre o mundo, né? Vai te despertar uma curiosidade, vai te trazer uma situação que tu nunca imaginaria que sequer fosse possível, né? Então a arte ela vai te trazer esse ponto. Quando nós temos a arte condicionada ao entretenimento, ela vai ser simples, ela vai ser superficial, ela vai ser qualquer coisa. Ela não vai produzir história, ela vai ser qualquer coisa. Ela não vai durar em nós. Até porque, pela própria ideia da palavra entretenimento, né? A arte, quando ela tem a função do entretenimento, o que não é de todo mal, às vezes tudo que a gente quer é se entreter, ela tem uma função, você só vai estar passando tempo, né? Você vai só estar dentro daquele tempo distraído. Ela não vai estar te provocando nada depois daquilo. Nada depois daquilo. Não se absorve nada. Né? Nada. Ao ponto de que, assim, vamos pensar nos filmes lá, qualquer filme com o cara que faz o Duro de Matar lá, que todos os filmes dele é igual. Bruce Willis? É o Bruce Willis o nome? É o Bruce Willis. Ele deve ter feito uns 500 filmes naquele estilo, né? Ele participa de filmes de Tarantino, Pulp Fiction, ele tá lá. Vamos com calma. Vamos respeitar? Vamos respeitar um pouquinho o Bruce Mas Willis. ele era o Duro de Matar, ele, né? Exatamente isso. Vamos pensar assim, você consegue diferenciar de cabeça o Sim, enredo de cada um Duro de Matar? Mas aqui eu vou ser polêmico também com o público, muita gente gosta dessa série de filmes, mas você lembra de quais são os Velozes e Furiosos? Totalmente.
Totalmente. São, Mas- sei lá, 278 episódios. Eu acho que deve estar no Diferente. 11, eu nem sei, 9. Então, Agora, é totalmente isso. Agora, pra quem assistiu Sociedade dos Poetas Mortos, por exemplo, a pessoa lembra desse filme. Pra quem assistiu Clube de Compra Dallas, a pessoa lembra desse filme. Porque esses filmes, eles são feitos para durar. Não é uma... Às vezes, gente, entretenimento é maravilhoso, a gente só quer se distrair. Mas observem a proporção que a arte ocupa na sua vida. Eu consumo mais arte que dura ou eu consumo mais arte que só me entretém? Pensem na música, assim, qual foi o último álbum que você pegou pra ouvir, né? Qual foi o último programa que você decidiu acompanhar? Que não é qualquer coisa, não, em tal horário vai ter tal programa, eu vou acompanhar aqui o programa na Rádio Cidades 3h30, entende? Eu vou acompanhar... qual foi a última vez? Normalmente a gente tá por qualquer coisa, né? E qualquer coisa é qualquer coisa. Qualquer coisa a gente não lembra daquilo, aquilo não muda a nossa vida. Há experiências artísticas que nós somos confrontados que mudam a nossa vida. Sabe, uma forma que a gente vê muito isso são as viagens. A viagem é quando alguém vai, olha um cenário que é uma experiência artística e ela se toca por aquilo. A arte, ela nos transforma. Quando você escuta uma música, vê um filme, você é alguém antes ou depois daquilo. e a gente tá falando aqui sobre essa questão da profundidade aí do entretenimento. Muitas vezes, nesse mesmo tempo que eu tô consumindo esse entretenimento que é vazio, não me acrescenta em nada, eu vou estar consumindo uma obra de arte, uma obra artística que vai me acrescentar alguma coisa. Então, muitas vezes, quem sabe a gente por preguiça acaba não indo, né? Quem sabe no empurrãozinho a gente vai, né? E nessa questão, eu, por exemplo, eu acabo consumindo muita coisa antiga. Muita coisa que me remete também à nostalgia. Mas tem coisa nova também sendo produzida. Parece que não, ou parece que tem menos. Tem arte ainda sendo produzida hoje? São duas coisas. A primeira, a gente vai achando que o nosso mundo vai ficando muito pequeno. Porque ele vai ficando o mundo dos nossos gostos. Né? E daí a gente pensa assim, não tem mais nada. É a bolha. Não tem mais nada fora daquilo que eu gosto, fora daquilo que eu escuto, né? E, gente, tem. Só que não talvez nos lugares em que você vai, nas coisas que você busca. Talvez você precise olhar para o lado. Se você for só na cafeteria, você só vai tomar café. Exatamente isso. Pô, vai numa lanchonete e toma um suco de vez em quando, né? Perfeito. E aí a gente fica com essa ideia, né, de que só o que era feito no passado era bom, né? O que não é verdade, né? E no passado tinha muita coisa ruim também. Tinha, É que não exatamente. perdurou, então a gente não sabe que tinha, mas não perdurou, mas tinha bastante também. O que provavelmente aconteceu foi esses dois elementos. Só se manteve aquilo que era bom, porque o entretenimento foi esquecido, porque ele é esquecido. E muito talvez, ouvinte, você não é mais o mesmo e não tem mais a mesma disposição de buscar a arte de quando era jovem. Talvez A quando gente vai se jovem, bitolando também, né? você dava mais chances. Permitia mais. Um exercício que eu faço quando eu tô conversando com alguém, quando eu tô com um amigo num jantar, é cada um botar uma música. Aham. Por exemplo, eu gosto muito desse exercício porque a gente conhece muitas pessoas pela arte que ela consome também. Então, é um exercício bacana. Mas falando sobre arte, a gente tá falando aqui sobre todo esse conceito. Só o ser humano produz arte? Só existe arte vinda da nossa consciência, da nossa capacidade? Hoje a gente tem IA, por exemplo, né? Que imita a arte humana, no caso. Se eu pudesse criminalizar, A arte criada por IA? se eu pudesse criminalizar, seria o meu sonho. É claro que a gente tem um argumento favorável, que é a ideia da democratização. Isso quem traz é Walter Benjamin, filósofo do século XX, tem um livrinho muito bom chamado Obra de Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. O nome é feio, mas o livro é bom, ouvinte. A palavra é difícil, mas saiu ali. O reprodutibilidade eu treinei 15 vezes antes de entrar aqui. Mas fala então sobre essa democratização da arte. São dois lados. O primeiro, sim, conforme a tecnologia se desenvolve, a arte fica mais acessível. Porque ela consegue ser feita em mais escala, ela consegue acontecer de maneira mais barata, você tem mais ferramentas que facilitam. E nesse sentido, as inteligências artificiais generativas, elas facilitam uma certa experiência da arte e criação. Mas as consequências disso são avassaladoras. Elas deturpam e banalizam também. Em primeiro lugar, as inteligências generativas, elas copiam de artistas humanos sem pagar nada pra ele, né? Tá, mas isso é um ponto muito importante, eu acho, da gente falar sobre a IA
generativa, que cria coisas, né? Cria imagens, cria coisas. Ela olha a internet, faz milhares e milhares e milhares e milhares de pesquisas, e ela pega uma fraçãozinha do fulano, uma fraçãozinha do ciclano, uma fraçãozinha do beltrano, junta todos eles para formar aquela imagem. É um conjunto de cópias de pedacinhos de gente. Não é uma coisa criada do nada. A inteligência artificial não cria nada do nada. Ela usa a base de dados que ela tem, que é a internet. Então isso é um ponto muito importante, né? Se você quer arte mesmo, ela tem que vir do ser humano, porque o ser humano tem sentimentos para produzir isso. E quanto mais a IA vai pegando bases dessas artes que ela mesma cria, que vão passar a fornecer a própria base, reificação, né? A gente vai ficando cada vez mais redundante, né? Isso aí é bizarro, né? A arte agora vai se basear nela mesma. A IA vai se basear nela mesma. Exatamente. Eu ouvi um diretor de cinema falou hoje numa entrevista, ele falou assim, eu não me preocupo com a IA porque a IA ela não é corna e ela não perde ninguém. Então, as experiências fundamentalmente humanas, frase, né? Que é perder alguém que se ama, né? Seja pela morte ou pela separação em vida, né? A IA nunca vai ter essa essência humana que é a dor, né? Por isso que a arte incomoda. O que nos qualifica é o mérito da arte. O que nos torna humanos é a dor. Fundamentalmente, né? E enquanto a gente pega nessa arte gerada pelo IA, ainda que ela seja engraçadinha, a gente tem esse primeiro problema que ela é uma cópia, e um segundo, ela é completamente insignificante. Ela é completamente insignificante. Eu duvido, ouvinte, eu duvido que você olhou alguma imagem feita por IA e isso ficou para você como uma obra de arte. Quem diz isso é Walter Benjamin, tá? Se ele estivesse vivo hoje. Então, você olha para aquela imagem, você diz, engraçadinho, e ela... No instante em que você viu, ela desapareceu. E o complicado é que quanto mais isso se torna um modelo padrão nosso de consumir artes, ele se torna isso em detrimento de outras escolhas artísticas, né? Nós estamos deixando de contratar artistas para utilizar inteligência artificial, né? Vai ficando um mundo muito pobre, muito criativo, muito padronizado. Repetitivo? Muito repetitivo. E a gente vai acabando com a arte, que nunca foi uma tarefa fácil ser artista, né? Ser artista é um grande desafio, porque nós não queremos pagar pela arte. Exatamente. E esse é um grande ponto. Se não tivermos arte, a IA também não tem de quem copiar, tá, gente? Esse é um grande ponto, né? Você tá ali consumindo aquela coisa copiada por IA, mas ela tira de algum lugar. E é dessas mentes criativas que tem a possibilidade técnica, porque eles aprendem técnica artística para poder aplicar ela. E também essa criatividade louca do artista, né? Para conseguir passar aquilo ali pra frente, na mensagem que se quer passar, né? São essas duas dimensões, né? Eu acho lindo ver um artista que pratica realismo, por exemplo, né? Pelo grau de dedicação da técnica. Mas, ao mesmo tempo, um realismo ele não me provoca sentimentos, né? Eu admiro a beleza da técnica. Agora, outras formas de expressão artística, elas podem e provavelmente me impactam, né? Mas a respeito do ponto da remuneração do artista, que eu gostaria de trazer, é como é algo que a gente subestima. Nós subestimamos a importância da arte em nossas vidas. Quase todo o tempo em que nós não estamos trabalhando ou interagindo com outros seres humanos, geralmente nós estamos participando de experiências artísticas. Só que a gente não quer pagar por elas. A gente desvaloriza a arte, ainda que ela seja uma condição nossa, né? Muito pela falta de compreensão que grande parte do mérito do artista vai além da dimensão técnica. Você se depara com uma experiência de arte e pensa, mas isso eu conseguiria fazer. Em primeiro lugar, não fez. Em segundo lugar, talvez não. Talvez possa ser algo até simples do ponto de vista técnico, mas a intenção, o cuidado, a inteligência, a maneira de colocar aquilo envolve algo que às vezes nós não reconhecemos profissionalmente. Nós não reconhecemos a classe dos músicos, a classe dos ilustradores, a classe de produção artística, de teatro mesmo. Nossa, gente, tem gente que nem sabe que tem teatro em Criciúma, por exemplo, né? E o número de peças. A gente não quer pagar. A gente quer um filme, a gente quer piratear. A gente quer um artista, a gente quer que ele faça mais barato. E, gente, talvez por uma falsa impressão também, em razão de que o problema da exceção confirma a regra, né? Nós temos artistas lá muito ricos, tal. Sim, isso é verdade. Mas a regra do artista é que ele vende o almoço para comprar a janta. Esses casos específicos em que a gente cita dos grandes artistas muito ricos são exceção da quantidade de milhares de artistas que estão aí tentando emplacar sua arte, tentando mostrar ao público
o que conseguem fazer, né? Um exemplo pra mim da região é o Jorge Nando. Não sei se vocês acompanham, ouvintes. Pô, adoro ele. Adoro o Jorge Nando, acho as músicas deles incríveis, assim. Pra mim ele é uma mistura de Jorge Vercillo com Djavan. E pra mim, assim, é inconcebível que ele não seja famoso. Pra mim é inconcebível que ele não seja famoso, sabe? Eu queria muito ter mais oportunidades de ver shows do Jorge Nando aqui, né? Mas normalmente quando nós temos experiências de artistas locais, porque todo mundo começa em algum lugar, né? A gente pensa, eu não quero. Eu não quero. Esse qualquer um aqui, esse aqui de casa, esse eu não pago. Esse só se vir de graça. Esse se vir de graça, eu quero, né? Aí a gente contrata artistas medalhões a preço de ouro para fazer coisas que muitas vezes os nossos artistas da região podem oferecer e podem sofrer sim. E com muita qualidade, e com proximidade, inclusive, né? Porque o cara que vem lá da casa de não sei de onde que ele vem, lá de longe, ele não sabe da realidade aqui. Enquanto um cara que é daqui, é da cidade, tem a vivência da cidade, ele vai passar essa mensagem, esse sentimento pela arte, essa expressão muito mais próxima da gente, né? E toca mais. Um exemplo, uma anedota engraçada que me aconteceu foi... Eu sou professor, escritor, palestrante e tal. O meu trabalho é falar, né? O meu trabalho é falar. Aí tal, fizeram contato comigo pra eu fazer uma fala lá, dar uma palestra. Falei, beleza, show de bola, vocês têm uma agenda, eu cobro tanto. Aí a pessoa ficou assim, ficou sem entender. Ah, como assim? Falei, você não tá me convidando pra dar uma palestra? É o meu trabalho, né? Eu cobro tanto pra isso. E a pessoa ficou chocada porque eu estava cobrando para realizar um trabalho. Que a arte, ela é um trabalho. O artista, ele precisa viver. Ele precisa viver. Ele não está te fazendo um favor, né? Mas olha como a gente pressupõe que todo o ambiente de arte que nós consumimos, ele é feito pela boa vontade. Que o artista está lá por uma vocação do artista. E não porque ele precisa viver de alguma maneira do fruto do seu trabalho, que é a arte. E esse tempo de dedicação para aprender a técnica, o aprimoramento técnico, e que o Jorge Nando passou tocando violão por muito tempo, e que enfim, qualquer artista que você pensar tentou lá fazendo milhares e milhares e milhares de vezes o quadro com a pincelada certa, ou aquele dedilhado no violão para chegar naquela nota. Tudo isso tem empenho, tem dinheiro ali, tem dedicação. Isso vale dinheiro e é o trabalho dele. É um valor simbólico, né? Por esse tempo. Mas né? A gente paga muito por coisas palpáveis e pouquíssimo por coisas imateriais, né? Ainda que a gente esteja o tempo inteiro, como por exemplo em roupas e tal, cientes do valor simbólico daquilo, né? Recentemente eu comprei um quadro de um artista que eu gosto muito, que é André Dahmer. Ele é um chargista. Cara, maravilhoso. É um quadro dele. Eu já tinha um. Eu comprei um outro que é o personagem dele, do malvado, sentado numa mesa, cheio de garrafas na mesa, e ele falando assim, vocês devem estar se perguntando porque eu reuni vocês aqui hoje. Sabe? O quadro é um pedaço de papel A4, de papel mais grossinho, assim. O preço cobrado pela obra de arte não tem nada a ver com o que ele gastou para fazer aquilo, né? Mas o quanto nós estamos dispostos a pagar e reconhecer um valor simbólico de uma produção artística? Porque se a gente quer que a arte continue existindo, a gente precisa fomentar ela, né? O exemplo mais clássico para mim é como nos barzinhos as empresas, os restaurantes têm que quase colocar um outdoor dizendo é cobrado cover artístico. E muita gente se nega a pagar o cover artístico, né? Ou seja, quer que o músico toque ele de graça, sabe? Faz parte da gente manter a arte viva, seja incentivando, seja consumindo, ou criando também, né? Porque também temos essa possibilidade. Muito, muito. Inclusive, bom ponto, assim... Recomendo a todos encontrar a sua forma de expressão artística. Ninguém vive sem arte. Muitas das vezes a gente só consome, mas nós produzimos ativamente também. A comida é uma forma de arte, a escrita. Escreva, componha, cante, desenhe. Não precisa ser bom. Ah, mas eu desenho mal. Mas não precisa ser bom. Você precisa expressar o seu sentimento, né? Eu não imagino como seria a minha vida sem a música. Tem sentimentos que eu só consegui expressar por meio daquilo que eu estava tocando, assim. Então encontre uma forma de se expressar artisticamente. Obrigado, professor. Muito obrigado. 3 da tarde, 58 minutos. Com isso, a gente fecha o nosso Boa Tarde Cidade de hoje. Quinta-feira, amanhã.